Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você, telespectador. E hoje nós estamos com um assunto muito interessante, nunca abordado aqui, viu? Que é sobre a medicina alternativa, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que envolve, o que é essa medicina alternativa. E para falar desse assunto hoje, nós estamos aqui com o farmacêutico Pedro Barroso Neto, é ele que vai estar tratando aqui conosco nesse momento aqui. E eu já gostaria, Pedro, de que você falasse um pouquinho há quanto tempo está em Marabá, onde você se formou. Nosso telespectador sempre gosta de ouvir sobre a vida dos nossos convidados, então fique à vontade. Então, eu me chamo Pedro, tá? Eu sou filho de Marabá, né? Meu pai veio de Minas, minha mãe de Belém, e aí eu acabei nascendo aqui. Mas aí, com 15 anos, eu fui estudar em Goiânia. E aí eu optei pela graduação em farmácia, pela Universidade Federal de Goiás. E lá, dentro da universidade, eu tive contato com as medicinas alternativas, né? Que o nome mais atual que está sendo chamado é práticas integrativas e complementares. E lá eu fiz a especialização de acupuntura, né, que demora cerca de 2 anos, né, e aí fui me especializando, né, nessas terapias e vi o quanto que elas podem contribuir, né, para o paciente, não só com medicamento, né, mas como ela é chamada de práticas integrativas e complementar, então complementarmente, né, essas terapias elas estão ajudando para a saúde dos pacientes e eles têm tido um bom resultado. Com certeza. Uma das que a gente mais conhece é a que você falou, né? Que é da acupuntura. Eu acho que no mundo todo mundo conhece um pouquinho sobre isso, né, Pedro? Justamente. A acupuntura parece ser uma terapia bem mágica, né? Então, ela enxerga o ser humano, né, como canais de energias e pontos de energias que a gente pode utilizar. E aí, coloca finas agulhas, né, que vão minimizar as dores, não só dores do nosso corpo, né, do nosso plano físico, mas o nosso plano emocional, racional e até mesmo espiritual. Então, integra o ser humano como um todo. Ótimo. E assim, falando mais propriamente dito, né? Entrando já nesse mundo, nesse universo aí da medicina alternativa, né? Eu queria que tu falasse quais são essas práticas, né? O que é essa medicina alternativa de fato? Então, a medicina alternativa são conjuntos de terapias que elas têm, digamos, uma tecnologia mais despojada. Ela acaba sendo mais barata. Porém, ela tem em comum que ela enxerga o ser humano como um todo. Então, para mim tratar uma doença biológica, física, eu tenho que ver como é que é o convívio social desse paciente, como é que é as emoções desse paciente, como é que é o raciocínio desse paciente. Então, ela integra, né, todos esses aspectos, todas essas camadas do paciente para aí sim fazer a saúde, né? Ver o ser humano como uma harmonia que pode, né, conviver em conjunto socialmente, né, e esteja harmonicamente consigo mesmo. Então, é por isso que é chamada de práticas integrativas e complementares, porque são terapias que integram o ser humano como um todo, e complementar porque complementa, né, a nossa medicina ocidental, digamos assim, que é a medicina mais alopática. Assim, já falando assim, para o nosso entendimento, não usa medicamento, é isso, Pedro? A medicina alternativa, ela usa algum tipo de medicamento? Então, na verdade, uma coisa que a gente tem que diferenciar para entender é medicamento e remédio. Né? O medicamento é o produto químico, é o produto com uma forma farmacêutica, né, que a gente encontra na farmácia para comprar. É aquele comprimido, aquele xarope, né, aquela ampola de injeção, enfim. Já remédio é qualquer terapia, qualquer ação que vai trazer uma saúde para esse paciente, vai ter um cunho curativo para esse paciente. Então, se pode ser qualquer coisa, então conversar com um psicólogo ou até mesmo com um amigo
amigo pode ser um remédio, né? Então, quando a gente vê e pensa como terapias integrativas, né, a gente utiliza remédios, que são produtos naturais. Pode ser uma planta, né, um floral de bar, as agulhas da acupuntura, né, uma dança, que tem uma terapia chamada dança circular, o reiki, né, o contato do paciente com o terapeuta também é um remédio. Então, eles vão utilizar remédios mais naturais para aí trazer o equilíbrio da saúde do paciente. Ótimo. E Pedro, assim, como que essas terapias entendem o processo do adoecimento no ser humano, na pessoa, né? Só para a gente ter isso com mais clareza. Então, na visão mais ocidental, né, digamos assim, a gente acaba colocando a doença como centro, né? A gente acaba tratando o mal-estar com um medicamento que vai anular esses sintomas, né? E que é muito diferente em sociedades como da Índia, da China e Japão, que eles fazem um tipo de medicina que é mais preventiva, né? E ele vem para harmonizar, equilibrar mais a saúde do paciente. Então, elas vão trabalhar com questões que querem, né, que aumente, né, uma conexão maior em que a família, né, seja conectada e tudo mais. Então, quando a gente pensa numa doença que é de hoje em dia, que a gente enxerga, né? Então, é uma doença que é viciada na alopatia, né? Em tratar sintomas. E não enxerga direito qual é a origem dessa doença. Então, uma dor de cabeça que eu pego, sei lá, um paracetamol, uma dipirona, eu estou ali curando, né? Que não vai ser permanentemente aquela dor de cabeça. Mas aí não analisa direito qual é a origem. Será que eu estou tendo uma boa noite de sono? Será que o meu convívio social está legal? Será que eu não estou muito estressado com a rotina da vida? Será que eu não estou tendo uma boa alimentação? Enfim, quando a gente trata com essas filosofias mais orientais, a gente trata o ser humano como um todo, né? Então, hoje em dia, é de assustar, né? Que a gente vê que está tendo altos níveis de consumo de medicamentos ansiolíticos, né, e depressivos. E está sendo um dos picos, né? Ainda mais nessa época da pandemia. E aí a gente enxerga, né? A gente pode ter duas conclusões. As pessoas estão sendo muito ansiosas, né, e depressivas, e também a sociedade também está doente. Verdade, Pedro, tu falou uma realidade assim que, inclusive, eu estava assistindo uma palestra onde fala que uma das áreas que mais cresceu nos últimos anos foi a da saúde mental. E por que isso? Qual o reflexo disso, né? E aí tu puxou o gancho justamente para a questão da medicina alternativa, né? Porque só medicamento, só medicação, né? E não tratar a origem do problema, a situação em si, né? Então é importante estar utilizando essas alternativas para estar tendo vamos dizer assim, um êxito melhor, um tratamento melhor. Justamente. Quando a gente trabalha com essas terapias, elas têm uma base filosófica muito forte. Da acupuntura, que eu estou mais familiarizado, a base filosófica dela está no Tao e algumas da religião budista. Então, ela diz, né, que um dos porquês do adoecimento, né, está nessa valorização do individualismo, né, das pessoas serem individualistas, as pessoas procurarem status sociais, procurarem o prazer imediato a qualquer preço, né, e esquece alguns valores humanos que são milenares, né, que todas essas terapias valorizam tanto. Então, essas terapias, elas, como autoconhecimento, que é um tipo de tratamento delas, é fazer com que a gente entenda que somos parte de um todo. O que eu quero dizer com isso? Que você que está assistindo a gente aqui em casa, né, a gente faz parte de um todo, né, a gente faz parte de uma cidade, faz parte de uma sociedade, faz parte de um mundo, né? Então, para mim estar saudável, para mim estar feliz, né, sem doenças, eu preciso que o outro também esteja saudável, esteja feliz, né? E sem doenças. Então, é algo engraçado a sociedade hoje dizer que para você estar bem socialmente, se destacar,
né, para esse sabor de destaque seja legal, outras pessoas não ganham a mesma coisa que você ganha, o mesmo sucesso, a mesma saúde. Então é importante o crescimento social como um todo, né? Então eu tenho que estar saudável, como a minha sociedade também tem que estar saudável, meus amigos, minha família, enfim. Então a gente não tem que só se preocupar com a nossa saúde individual, mas uma saúde como um todo. Mas a saúde coletiva mesmo. Uma saúde coletiva, justamente. É verdade, para que a gente possa criar uma sociedade, né, saudável, vamos dizer assim. Justamente. Porque é em cadeia, né? Se eu não pensar nesse todo, vai cair em mim. Uma hora a coisa chega em mim, né? Porque essa questão do individualismo é muito forte, né? Não, eu tenho que pensar em mim, tenho que pensar em mim. Né? E aí acaba que uma hora a conta chega, né? Eles enxergam, né, como um corpo humano, por exemplo. Se eu sou uma pessoa muito individualista, né, que aparecem essas dores da coluna, dores difusas em partes aleatórias do corpo, a ansiedade, a depressão, eles associam muito essa questão, como você falou, do individualismo. Se a gente pensar a gente como todo um corpo, a pessoa individualista é como se minha mão quisesse mal do meu pé. Né? E a gente sabe, se o meu pé ser prejudicado, esse prejuízo pode chegar, né, na nossa mão, já que a gente é o corpo todo. Então, trabalhar a saúde é trabalhar uma saúde social também. Verdade, muito bom. Pedro, como que essas práticas integrativas entendem a saúde no ser humano? Justamente. Então, primeiro a gente tem que saber o que é o ser humano, né? O ser humano, ele não são só as partes fisiológicas e biológicas, né? Não são só órgãos, corpos, sistemas e tudo mais. O ser humano, ele também é sociedade, que a gente comentou ainda agora. O ser humano também tem sua parte emocional, tem a sua parte racional, a sua parte cultural tem que ser respeitada. Então, para trabalhar a saúde, essa pessoa tem que estar íntegra socialmente. Até mesmo aonde ela mora, é algo de se pensar sobre saúde. Imagine pessoas que moram numa casa que não tem uma rua pavimentada ou asfaltada. Então, o que a casa tem agora, né? Cheia de poeira. E as pessoas que têm rinite? Né? Como é que é viver numa casa que não tem asfalto? Então, ter esse conjunto completo é onde trabalha a saúde. É tanto que essas práticas, elas trabalham em cerca de 3 pilares, né? A escuta acolhedora, ou seja, o terapeuta está lá escutando o paciente de uma forma amigável, né? Acolhedora mesmo. Também ela trabalha com o protagonismo do paciente. O paciente tem que se reconhecer, né, como uma pessoa doente, uma pessoa que precisa ser tratada. E também, a outra coisa é a conexão entre terapeuta e paciente. Então, se lembra que a gente falou sobre a questão coletiva? Então, tratar o paciente, eu também trato saúde em mim. Então, é importante que essas terapias, né, trabalham a integração terapeuta e paciente. Ótimo, muito bom. Tudo aqui, não sei se vocês estão prestando atenção aí, telespectador, que a gente está falando num todo, né, Pedro? Assim, sempre buscando trazer algo saudável no geral, né? E aí é o que vai culminar com essa próxima pergunta, assim, qual a tua visão do que é saúde? O que é essa saúde? Né? Porque a gente tem ali, se a gente for pesquisar no Google, vai sair lá um textozinho lá, né, que todo mundo conhece. Mas é de fato aquilo, né? De só a ausência de doença? Pois é, né? Quando a gente fala que saúde é ausência de doença, a gente coloca a doença como centro, né, da discussão. E a gente sabe que quando a gente coloca a doença como centro da discussão, a gente acaba trabalhando só em tratar sintomas e não enxerga o ser humano como um todo. O ser humano é muito mais, né, do que um diagnóstico de um médico. Né? A gente é muito grande para caber num relato de um médico ou numa receita médica. Então, saúde é trabalhar todas as nossas esferas do ser humano. Né? Como estava dizendo, trabalhar como integração social, como emoções, né? Como alimentação, estilo de vida e até mesmo trabalhar em harmonia com a natureza.
né? A gente sabe que aqui em Marabá teve altos índices, por exemplo, de leishmaniose, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, claro, né? E teve vários que animais foram sacrificados e tudo mais. A leishmaniose é uma doença silvestre, ou seja, era para atacar, né, entre aspas, só animais silvestres. E por que veio, né, para nossas casas? Né? Então, foi um crescimento populacional sem respeito à natureza. Né? Então, a gente até mesmo trabalhar, né, viver em harmonia à natureza, trabalhar a saúde. Então, para saúde mesmo é um trabalho, né, e estar saudável em harmonia em todas as nossas esferas do ser humano. Ótimo. Gente, nós já estamos encerrando o primeiro bloco, que passou super rápido, viu, Pedro? Tá vendo aí? Passou muito rápido, mas já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Fique ligado. Olá, gostaria de falar para você de uma loja super completa em produtos médico-hospitalares. Lá você encontra produtos descartáveis, luvas, aparelhos, massageador. Isso tudo você encontra no lojão das clínicas, localizado na Najib Mutan 417. Passe lá e confira.